Olá, turma! Mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar de cliente. Será que ele está te entendendo? Será que ele consegue entender o que você está transmitindo para ele? Se ele não te entende, ele não compra. Isso é um papel fundamental da área de marketing. O marketing precisa mostrar para o cliente as formas no qual a gente resolve o problema do nosso cliente. É simples assim. A gente precisa aparecer para o cliente na hora certa, da forma certa, e é disso que a gente vai estar falando aqui hoje, nessa linguagem em relação ao cliente. Se ele não te entende, ele te ignora. E aí a pergunta é, ele está conseguindo te compreender ou ele está te ignorando? Muitas empresas falham nessa comunicação. Por que elas falham? Porque elas tentam empurrar o produto para o cliente. Muitas vezes é o cliente que precisa estar entendendo e ele precisa comprar a nossa solução, porque a nossa solução resolve o problema dele. É simples assim, a gente inverter essa lógica. Eu quero muitas vezes empurrar a minha solução, o meu produto ou o meu serviço para o cliente, e ele não aceita isso. Você já foi numa loja só para visualizar, e você viu o vendedor já querendo te empurrar aquele produto, sendo que ainda você não percebeu a necessidade de compra. Perceba que isso também acontece dentro da nossa empresa, dentro do mundo dos negócios. E essa lógica que a gente vai colocar aqui para você poder entender o que precisa ser feito, quais são as abordagens que precisam mudar, de maneira que eu me conecto mais e assim eu consiga vender mais. Eu sou Marcelo De Santis, eu ajudo empresas de pequeno e médio porte a se desenvolverem cada vez mais, a criarem melhores resultados, através dos donos de empresa e através dos gestores dos seus negócios. Vamos lá então ao cenário de hoje. Olha só, por que o seu cliente não te escuta? As empresas elas erram aonde? Que elas usam muitos termos técnicos, muitos termos confusos muitas vezes. Então pega a nossa empresa que a gente tenta sempre ao máximo simplificar todo esse processo, para que você consiga entender. Então eu, por exemplo, eu pego marketing, né? O que é marketing? Eu tento traduzir isso para o meu mentorando muitas vezes. Marketing, e aí eu tento resumir isso da melhor forma, traduzir isso da melhor forma possível. Marketing é aparecer para o cliente. Quando a gente traduz isso, óbvio que tem muito mais coisas por trás disso. Se você for pegar lá os livros, coisas todas, tem muito termo técnico, mas o empresário não consegue traduzir isso de forma. Então a gente faz esse processo para os nossos empresários, para os nossos mentorandos, tá certo? Então é importante você entender essa técnica, que é traduzindo isso de uma forma simples para o cliente, traduzindo os termos confusos muitas vezes. Então falar apenas do produto não resolve a venda, não resolve o aparecer. Eu tenho que falar também dos benefícios, eu tenho que falar do que o meu produto ou serviço resolve, tá certo? Criar campanha genérica, sem personalização. Com quem que você está falando? Quem que é o seu público-alvo? Quem que é a sua forma? Eu já digo aqui no começo, eu trabalho com pequenas e médias empresas, gestores e donos de empresa. Esse é o meu público-alvo. E se eu for mais específico ainda, eu posso pegar um nicho no qual a gente atende melhor. Então, eu posso pegar um nicho dentro de um tipo de empresa e aí vou melhorando essa comunicação. Olha só, pessoal, hoje eu vou falar especificamente para os donos de veterinária. Hoje eu vou falar especificamente para os donos de construtora, tá certo? Eu estou sendo mais específico ainda dentro desse contexto, estou criando campanhas específicas, tá certo? Então, eu vou criando esse cenário. E aí você não entender a linguagem do teu público, tá certo? Como eu falei, eu uso até os termos que eles usam, eu fico atento ao que eles mais falam para os nossos clientes. O que eles mais falam, o que eles mais reclamam, qual a forma dele se comunicar muitas vezes ali com a gente. Então eu vou anotando palavras-chave e vou colocando isso nas campanhas para quê? Para criar conexão e não ser tão genérico assim, tá bom? Se o cliente não se identifica, ele não se conecta. E ele vai procurar outra empresa que faça isso, tá bom? Isso é automático. Então, para criar conexão, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender o nosso cliente. Então, fale o que o cliente quer ouvir, certo? Então, siga alguns passos muito importantes. Conheça o seu público-alvo, como ele se expressa, que tipo de palavra que ele usa, mostre os benefícios do seu produto ou do seu serviço, e não apenas características ou funcionalidades. Tá bom? Use uma linguagem clara e acessível, sempre use isso. Isso eu aprendi com vários diretores de empresas. Eles diziam para mim, Marcelo, todas as pessoas da empresa precisam entender o que você está falando. Principalmente aquela mais simples, ela precisa entender. Então, se você fizer aquela pessoa entender, todos na empresa entenderão. Então, eu comecei a usar isso como um mantra para mim. Todos os dias eu precisava fazer isso acontecer. É importante aí dentro do contexto você adaptar a sua mensagem aos tipos de canais de comunicação. Então, se você está falando no outdoor é uma coisa, se você está falando numa rede social é outra, se você está falando no meia, você pode estar passando a mesma mensagem, mas você tem que adaptar aquele canal. E aí você vai fazendo testes e ajustes continuamente, tá bom? Para melhorar.
Olha só alguns exemplos aqui em relação a benefícios versus características. O seu cliente, ele quer solução, ele quer uma solução. E muitas vezes você fica aí falando a linguagem errada. Olha só, você fica falando de funcionalidades. Olha só, nosso software tem inteligência artificial de última geração. Tá? Mas isso do cliente é o quê? Significa o quê? Nosso software economiza até 5 horas do seu dia automatizando tarefas. É isso que ele quer resolver o problema de tempo dele. E aí você vai economizar 5 horas diárias, tá certo? Você está falando a mesma coisa, só que você está abordando o benefício que ele vai ter. Ele está buscando. Então, se o cliente não se identifica com isso, ele vai embora, ele vai para uma outra empresa. Outra forma de melhorar a linguagem. A gente está falando aqui de linguagem simples e linguagem natural. Se o cliente não entende, ele não compra. Olha só, nossos produtos possuem um design ergonômico e um alto nível de usabilidade. Tá? O que significa isso para o cliente? Significa o quê? Mais conforto. Ele está buscando conforto, você está ouvindo, ele está se colocando no lugar dele. Ele quer exatamente isso. Aí você adapta a sua funcionalidade para o desejo dele, né? Para usar no dia todo, tá certo? Mais conforto para você usar o dia todo. E o que vai acontecer? Você vai ficar sem dores e não vai se sentir desconfortável. É isso que o nosso produto ou o nosso serviço oferece. Não é muito melhor? Você não se sente muito mais vendedor dessa forma? Você não se sente muito melhor porque você está resolvendo um problema? Ao contrário, né? Quando você coloca a sua funcionalidade, é mais ego seu. Então você tem que tirar esse ego seu, você tem que colocar isso em benefício do cliente. A comunicação ela deve ser clara e acessível. E aí você vai buscando essas informações junto dos seus clientes atuais. Adapte a comunicação a cada canal. Já falei isso ali atrás, né? As redes sociais de uma forma mais direta, mais envolvente, porque você precisa chamar atenção ali nos 3 primeiros minutos, nos 3 primeiros segundos, e aí você precisa deixar essa situação mais clara para ele. O e-mail já é mais profissional, né? De uma forma mais humanizada, você coloca ali o nome da pessoa, cria um contexto para a pessoa ali, a pessoa, se ela abrir o e-mail, ela já vai querer ler o e-mail provavelmente todo, obviamente que você não vai colocar muitas informações. O site ele tem que ser sempre claro, objetivo e focado em conversão. Você sempre tem que ter ali uma linha ali onde desemboca em conversão, né, em busca de uma melhoria, um atendimento ou coisa do tipo. Tá bom? Já no atendimento é personalizado e próximo, né? Quando você está atendendo ou no WhatsApp, ou numa ligação, ou até mesmo no e-mail, e depois que você conseguiu já o contato da pessoa, né, a conexão com a pessoa, você tem que estar mais personalizado, buscando sempre ouvir bastante. Cada canal exige uma abordagem diferente, são estratégias, né, cada canal tem um objetivo, cada canal tem as suas ações específicas para que isso se desenvolva, tá bom? Conclusão, sua empresa ela realmente se comunica com o cliente? Você sente isso, que tem essa conexão, né? A gente dá várias mentorias aqui e muitas vezes a gente vê que é muita funcionalidade, mas o que de fato resolve o problema do nosso cliente? Tá certo? O segredo não é apenas você mostrar a sua venda, mas é fazer com que o cliente compre de você. Então você precisa mudar a sua linguagem. Se o cliente não entende, ele não vai conseguir se identificar e ele não vai comprar. Então o que tem que fazer? Mudar a abordagem. Você consegue enxergar isso dentro do seu dia a dia? Se você consegue, é só você criar um plano de ação e você melhorar essas atividades que você vem fazendo. Você vai ter que revisar isso, você vai ter que anotar hoje quanto que você está convertendo e quanto que você converterá no futuro com as suas mudanças. É importante você entender esse cenário. É sinalizar que houve a melhoria. Então, se você tiver dificuldade, se você precisar de uma mentoria com muito mais profundidade, entre em contato com a gente, que a gente vai avaliar a sua situação, a gente vai propor para você uma mentoria. Mas eu já deixo aqui a lição de casa, que é você analisar todos os pontos que a gente falou e você criar ações para esses pontos, né? Não faz sentido nenhum a gente apresentar um conteúdo aqui para você, um conhecimento para você, sem não gerar ação para você. É isso que a gente coloca aqui. Então defina essas ações e faça essas ações acontecer. Faça um planejamento, coloque um prazo para ser realizado e aí o responsável para realizar isso você vai ter um plano. E aí o importante é execução sempre que a gente fala aqui, ok? Importante, se você tiver dúvida, manda a mensagem para a gente que eu vou estar te respondendo com toda certeza. E aí, olha só, se você gosta dos nossos conteúdos, você já se inscreve no canal, comenta aqui, tá certo? É importante você entrar uma conexão aqui com a gente, para a gente poder se relacionar, para a gente entender o que eu posso trazer de mais conteúdo para você, e aí você compartilha esse conteúdo se assim você desejar. Lembra que eu estou te entregando esse conteúdo aqui de graça, e você pode fazer essa gentileza de divulgar isso para mais outras pessoas. E curta aqui o nosso conteúdo, e vai nos ajudar também, ok? Eu quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.